Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos estilos de cerveja mais icônicos e talvez um dos mais incompreendidos da Grã-Bretanha. Vamos desvendar a história da Bitter. Bom, vamos começar direto pelo nome, que já causa uma certa confusão. A primeira coisa a se entender é que o termo bitter tem muito, mas muito mais a ver com a história do que com um sabor super amargo, sabe? Especialmente se a gente pensar nos padrões de hoje. Esse nome apareceu para fazer uma distinção, bem simples na verdade. Era para diferenciar as novas Pale Ales, que eram mais lupuladas, das Mild Ales, que eram a norma na época, mais escuras e adocicadas. Era só uma questão de contraste e não de um amargor extremo. Então, como é que esse estilo virou o rei dos pubs britânicos? A resposta está numa combinação perfeita de avanços tecnológicos e uma mudança no paladar geral da galera. Pensa só! Uma série de inovações da era industrial se juntaram no século XIX e fizeram da Pale Ale a cerveja do momento. Desde o jeito de secar o malte, passando pela forma como a cerveja viajava ao país e, no fim, até como ela era vista no copo. Tudo isso mudou o jogo. E aqui a coisa fica bem interessante. Bitter não é um estilo único, fechado. É, na verdade, uma família de cervejas. E dentro dessa família, a gente encontra variações com papéis bem definidos, principalmente dentro do pub. E essa tabela ilustra isso perfeitamente. A gente tem a Ordinary Bitter, que é levinha, feita para beber algumas sem pesar. Depois vem a Best Bitter, que é o equilíbrio em pessoa, o pint mais comum que se encontra por aí. E para fechar, a Strong Bitter, que já tem mais corpo, mais álcool, mais sabor, para aqueles momentos em que se quer algo mais, digamos, robusto. Para entender uma beira de verdade, a gente precisa entender como ela é servida, porque nesse caso, o recipiente é literalmente parte da receita. Não é só um lugar para guardar a cerveja, é um ambiente onde ela continua a se transformar. Pois é, diferente dos barris modernos, os kegs, que injetam gás carbônico, o cask ale é um método tradicional que resulta numa textura e num perfil de sabor totalmente únicos. É uma cerveja que respira, uma cerveja viva. E o resultado desse processo todo é aquela carbonatação suave, quase cremosa, e uma complexidade de sabor que são a marca registrada de um pint perfeito de bitter. É o que os britânicos chamam de a condição da cerveja. Bom, o ponto-chave aqui é o seguinte: esse estilo tão tradicional inglês não ficou só lá no pub. A influência dele atravessou o oceano e, sem fazer muito barulho, acabou dando o pontapé inicial numa verdadeira revolução. Quando os pioneiros da cerveja artesanal americana estavam procurando inspiração, eles pegaram a receita da English Bitter e basicamente aumentaram o volume de tudo. Mais lúpulo, lúpulos diferentes, com aromas mais cítricos, e pronto, nascia a American Pale Ale. Então, olha só, do pub quietinho lá na Inglaterra para o palco mundial, o DNA da Bitter teve um impacto gigantesco na cerveja que a gente bebe hoje. Quase todas as IPAs e Pale Ales que a gente ama devem um obrigado para essa humilde cerveja inglesa. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Será que a Bitter não é o estilo de cerveja mais influente que muita gente ainda nem provou? Talvez a chave para a gente entender a cerveja artesanal moderna não esteja naquela cerveja super diferente, mas sim num simples pint desta ale inglesa tão clássica e tão fundamental.